Quando que você iniciou com as práticas de meditação? Conta um pouquinho dessa história Isso. pra gente. O meu interesse pelas práticas meditativas, em especial, eles vêm desde a adolescência, assim. Justamente porque eu não sou um cara calmo. Justamente, talvez, porque seja muito inquieto, muito numa busca de sentido para esse sofrer e tal. Então, desde que eu comecei a faculdade, né, a faculdade de medicina, lá no início dos anos 90, eu já me aproximei das práticas meditativas através das artes marciais, da meditação, do yoga, das meditações mais tradicionais, sentadas, né, onde tive um percurso um pouco mais aprofundado individualmente no Zen budismo, né, tanto no sentido da prática em si, de zazen, quanto um pouco na literatura do Zen budismo, né. Foram práticas muito importantes para mim. Não me considero hoje uma pessoa budista, religiosa, praticamente formalmente, né? É, Ao longo do tempo, essas práticas elas foram me trazendo a um processo reflexivo para minha profissão, principalmente como psiquiatra, como psicoterapeuta, como médico, né? E como aquele aquele benefício que eu recebia das práticas meditativas poderiam ser aplicadas ao meu trabalho, tanto ao meu trabalho como cuidador, né, como as pessoas com que eu me relaciono diretamente. Então, dentro disso, eu fui e me encontrei com mindfulness. Então, fiz a minha primeira formação como professor de mindfulness. Iniciei isso em 2016, né? E fiz a minha formação como professor de mindfulness pelo Instituto Breathworks, lá da Inglaterra, né? E trabalhei um pouco ainda oferecendo alguns grupos de meditação. Depois conheci a terapia focada na compaixão também, fiz uma formação de terapia focada na compaixão também com o grupo inglês lá da Inglaterra, como terapeuta, e a aplicação não assim só do mindfulness, mas aí desse recorte dentro da perspectiva da atenção plena, da experiência da meditação, esse recorte da compaixão aplicada aos tratamentos, em especial Sim. ao sofrimento. Terapia baseada na compaixão, é utilizada, por exemplo, em consultórios? A terapia focada na compaixão é o meu trabalho fundamental hoje em dia dentro do consultório, né? Como psicoterapeuta dentro desta linha. Então, ela utiliza também elementos da terapia cognitivo-comportamental, das terapias comportamentais em si, que a gente chama terapias contextuais, comportamentais contextuais, né? Elas têm essa base científica e os elementos de aplicação dentro de um processo terapêutico mesmo, né? Certo. Além, mas é possível usar a compaixão e os elementos da compaixão como também esse treinamento, não necessariamente como um elemento de tratamento de consultório, mas também como um tratamento de coletivo, de grupos, de Legal. necessidades, de grupos em ambientes de vulnerabilidade, em ambientes de necessidades especiais. Quais outros desafios que você percebeu, assim, com o início das práticas? A primeira, eu acho que de todas, né, é a idealização, né, da prática, né? A idealização de que meditar é se sentar, ficar num estado inabalável, né? E que aquele estado vai tomar o meu cotidiano, e que se eu não consigo isso, eu não tenho habilidades, ou isso não é para mim, né? Então acho que é o maior desafio que eu vejo, tanto para mim, e me incluo nisso, né? Me incluo nessa perspectiva de idealizar muitas vezes a prática, né? Então, para mim, né, que é, tenho o meu percurso por mindfulness,
nas práticas meditativas ligadas à compaixão, né? Uhum. Primeiro, para mim, a meditação é uma intenção de um encontro. Então agora eu Legal, vou me intencionar a um encontro. que Pode bacana. ser um encontro comigo mesmo, pode ser um encontro coletivo, pode ser um Uhum, encontro com o outro, né? Então, uhum, poderíamos qualificar nossa conversa aqui, ela pode ter uma qualidade meditativa, ela pode ter uma uhum. qualidade meditativa. Estamos Sim. atentos, disponíveis, conectados, né? Numa postura digna, de respeito, de cuidado, né? Então, trazer esse conceito gradualmente para o cotidiano pode ser uma porta de entrada um pouco menos idealizada do que o Uhum, sentar-se de maneira inabalável, né? Uma coisa que eu brinco muitas vezes, né, com pacientes ou com colegas, assim, estou sentado e ouço, talvez lá, sentado no meu, tenho o meu zafu, uhum, sento, entro no meu encontro, faço a minha intenção de um encontro de silêncio, ou com a minha respiração, ou com alguma imagem uhum. compassiva, e alguém da minha casa grita socorro, e eu fico inabalável, eu não estou meditando. Eu acho que eu estou viajando na maionese, eu não estou, né, se alguém grita socorro, né, me Sim. abre um lado de conexão. Realmente é algo que precisa da minha presença, que Uhum, precisa. Então, acho que um dos maiores desafios é essa idealização, né? É, uhum. um dos outros desafios é que esse encontro ele nem sempre é agradável, né? Então, É, essa coragem e sabedoria para esse encontro, ele pode ser, inclusive, o que bate a porta é o desconforto, né? uhum, É algo que está se passando ali na minha vida ou no coletivo que eu vivo, na minha família, é, é, na minha vida em geral. O que está se passando comigo naquele encontro, o que uhum, vem se passando comigo no meu momento, né? Então uhum, essa atitude de encontro, essa intenção de encontro, às vezes ela vai me trazer um aquietamento, uma uhum, tranquilização, e às vezes vai me trazer uma clareza do uhum, desconforto, né? uhum, Então essa clareza, essa necessidade de cuidar disso, de receber isso, uhum. está envolvido nesse encontro e pode ser um desafio do processo Sim, meditativo, né? Porque sim. nesse encontro o que pode sobressair ser o incômodo, a inquietação, a Uhum, agitação, né? uhum. E quais os benefícios que você percebeu com as práticas? Olha, esse pode ser um ponto interessante de reflexão, gente, porque se eu posso te dizer assim, tenho benefícios tremendos na minha vida, né? Acho que, mas eu não consigo mensurar um único benefício. Acho que o benefício está na minha história com as práticas. Se eu falar para Uhum, você qual foi o benefício da última vez que eu sentei, eu não saberia te dizer claramente assim, uhum, olha, Chante, eu sentei há meia hora atrás e tenho esse benefício para te entregar, né? Eu acredito uhum. que é um benefício que ele é uma história, uma trajetória, né? Talvez haja Legal. um benefício da minha receptividade ao outro, talvez no meu tom de voz, da minha possibilidade de tolerar o sofrimento, de tolerar os meus desconfortos, né? De me abrir para ser uma pessoa melhor. Mas se eu for qualificar em cada sentada, eu acho que aí eu já estou caindo nesse modelo do benefício e do remédio, né? Do Qual é remédio, a né? dose do remédio e qual é o benefício do calmante que eu tomei? Não houve nenhum. Esse calmante não serve para nada. É verdade. Faz muito sentido, né?
há essa vontade, essa urgência de mensurar. Eu quero que 1 mais 1 seja 2 e ponto, Uhum, né. E na uhum. meditação, sim, no final das contas 1 mais 1 é 2. E interessante, né, você foi falando, uma ideia para complementar, né, e Uhum, dentro dessa idealização, desse estereótipo, a gente vai entendendo qual é a nossa melhor forma uhum, desse encontro. Para algumas pessoas vai ser a meditação formal sentada, para outros vai ser uma prática, de movimento, para uhum. outros vai ser uma prática cotidiana, né. Sim, Olha, vou excelente. fazer, né, como a gente chamava, né, no zen budismo, do Senshin, né, a Aham, prática do coletivo que cuida do ambiente, que vai limpar e tal, uhum. nessa intenção de encontro, né. Sim, Então legal. qual é o método? Ele é muito particular, né, ele é Sim. muito particular e talvez esse seja também uma das barreiras, né, da gente se engajar num processo que é ficar se medindo do eu fiz certo ou fiz errado, né. Puxa, Uhum. não consegui sentar hoje, não fiz certo, né. Mas talvez o É. seu encontro foi, né, pelo menos para mim é um encontro, um momento que, você está ali disponível 100% para brincar com seu filho, ou disponível para cuidar das suas coisas, fazer uma arrumação, Sim. nas suas coisas. Então, essa qualidade ela tem a ver com essa intenção. Doutor, e tem uma meditação baseada nessa terapia? A terapia, ela sim, ela tem, dentro do processo terapêutico, Uhum, ela não o treinamento da mente compassiva, uhum, ele tem alguns elementos que passam por mindfulness, que passam por algumas práticas que a gente chama de mentalização, que em inglês a gente uhum, chama de imagery, que são identificações de imagens uhum, compassivas, para que isso facilite o desenvolvimento de estados internos compassivos, né. Mas uhum. não há necessariamente uma receita. Existem Certo. programas que seguem uma ordem cronológica Uhum, e uma ordem sequencial do uhum, desenvolvimento dessas práticas, mas não necessariamente uma receita rígida, né. uhum, Os uhum. processos terapêuticos são menos rígidos ainda, né, porque eles vão Legal. muito ao encontro da necessidade Uhum. e das possibilidades da pessoa, eh ter condições de fazer os seus Sim. enfrentamentos. Eu fiz essa pergunta porque às vezes quem está nos ouvindo e assistindo está assim: "Pá, eu quero uma meditação para trabalhar minha compaixão", sabe. É isso. Lógico, né, acho que dá para fazer isso, mas quando se fala nesse processo da terapia baseada na compaixão e a própria compaixão, o que me parece, e na minha experiência também, é um trabalho diário, né, de É isso. estudo, de capacitação, de entrega, de experimento, de ir percebendo e vai percebendo a sua mudança, né. E aí para isso De o ideal é ter um profissional que acompanha, se eu quiser para quem está aqui, né, ele quiser eu quero desenvolver mais a compaixão, dá para isso fazer isso depende. sozinho? Isso, então, depende da busca de cada um, né, da Uhum, necessidade de cada um. Para algumas pessoas, vai ser uma necessidade terapêutica, então, uhum, de uma doença específica ou de uma necessidade de saúde mental específica, uhum, então você vai precisar de um profissional habilitado em saúde mental para isso. uhum, Às vezes a minha busca é para desenvolver isso como um amadurecimento como pessoa, como uma necessidade de desenvolvimento do coletivo, de conexão. Eu posso procurar grupos que desenvolvam uhum, esse tipo de prática, tanto nos aspectos coletivos da espiritualidade, das uhum, religiosidades, quanto os grupos laicos, né, leigos, né, que desenvolvem isso, né. uhum, Então, que legal. podem ser dentro da sua busca espiritual individual, né, Uhum, quanto dos grupos, em conjunto. Desenvolver de maneira solitária é possível? É possível, mas eu te diria assim, à medida que você vai desenvolvendo o teu estado interno compassivo,
provavelmente você vai necessitar de mais pessoas, Sim, de mais até, contato, de mais conexão, claro, né? até porque a compaixão tem a ver com o outro, com eu e o outro, não é uma Isso, com as coisa. minhas conexões, com as minhas relações de Lógico, cuidado, exatamente. né? Sim. Né? Você Então, pode, provavelmente, naturalmente, haverá uma vai se busca, envolver. né? Para a gente finalizar, então, as dicas práticas para quem está iniciando com meditação, para quem quer cultivar um pouquinho mais a compaixão. Se a gente pensar dentro da compaixão em si, Uhum, comprometa-se com esse cuidado. Comprometa-se com o cuidado. Né? uhum, Naturalmente, você vai chegar àquilo que está dentro do seu contexto. Né? Para uhum, algumas pessoas vai ser frequentar o, o grupo de bairro, né? E em busca de melhorias para a sua comunidade. Para algumas pessoas vai ser se envolver nos seus trabalhos espirituais, coletivos, de comunidade. Para algumas pessoas vai ser se envolver com a própria família, né? Com o uhum, próprio cuidado. Para algumas pessoas, inclusive, incluindo a mim mesmo, é parar e, e equilibrar esse fluxo entre o cuidado do outro, o cuidado de si, o estar receptivo para receber cuidado, né? Eu acho que uhum. se a gente pensar, trazer uma intenção para o cuidado é iniciar um processo compassivo.